Amém. Boa noite. Tem alguém vivo? Graça e paz, é muito bom para mim estar aqui mais uma vez. É uma responsabilidade muito grande estar aqui em cima agora e não mais ali embaixo. Quando o Fabinho ele pediu para eu buscar de Deus, na verdade ele tinha falado sobre essência, sobre retornar. Na verdade, Deus tem falado muito isso conosco, né? Desde o início do ano. Nós tiramos um tempo de oração, jejum, para entender de Deus o que Ele queria esse ano, né? O que Ele esperava de nós, qual era o nosso posicionamento perante aquilo que Ele tinha para nós esse ano. Porque é algo muito, muito simples, né? Eu não sei se vocês se recordam do ano passado, nesta mesma época, em abril, nós estivemos aqui e eu falei sobre remir o tempo. Quem estava aqui ano passado lembra? Amém. E essa palavra tinha falado muito comigo, e era como se Deus estivesse nos preparando para esse tempo que chegaria, porque literalmente o Senhor parou o mundo. Então, nesse tempo, na verdade, muitas coisas têm acontecido e revelado em nós que nós dizíamos amar a Deus e que nós dizíamos dizer N coisas para o Senhor, mas a maioria das vezes nós notamos que era muita emoção e muito do ambiente. Então, em primeiro lugar, tudo que nós vamos falar aqui, que eu vou falar aqui, que o Fabinho vai falar, não muda a sua vida. O que muda a sua vida é o processo diário com Jesus. É um processo diário de uma amizade que você vai construindo com Deus. O que eu tenho entendido nesses dias, principalmente para mim, é que para mim viver algo genuíno com Deus, algo que Ele tem preparado para mim, o propósito de me tornar cada dia mais semelhante a Cristo. Não vai exigir de mim algumas coisas, mas vai exigir de mim tudo que eu tenho. Vai exigir meu tempo, vai exigir meu suor, vai exigir minha disciplina, minha determinação todos os dias. Não em alguns momentos. Mas o que nós notamos é que nós nos empolgamos muito em certos lugares, mas essa empolgação ela passa no dia a dia. Nós não conseguimos manter, eu não sei você, mas eu noto isso. Pelo menos eu acredito que seja só em Fernandópolis assim. Muita instabilidade. É constante e ao mesmo tempo deixou de ser. Então você vê o cara voando uma semana, na outra semana é como se ele não tivesse conhecido a Cristo. Porque na verdade ele não está construindo algo com Deus diário. Ele não está fundamentando, ele não está gastando seus dias para conhecer Jesus. E o que eu queria falar nessa noite, voltado a esse tema sobre essência, eu queria falar sobre Davi. Davi, é muito difícil falar sobre Davi, porque Davi é um dos poucos caras da Bíblia que conheceu Deus de uma maneira que poucos conheceram. Davi ele foi profundo no Senhor. Davi, a Bíblia declara que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque na verdade Davi ele investia todos os seus dias em adoração, em profecias, em intercessão, em comunhão com o Criador. Então ele não passava alguns dias, ele passava todos os dias buscando a face e a presença de Deus. Então entenda uma coisa, nós amamos dizer assim, que nós queremos ir mais profundo com Deus, nós queremos crescer, nós queremos amadurecer, é isso que a juventude ora, nós queremos nos tornar maduros em Deus, maturidade. Só que não tem como se tornar alguém maduro em Deus, se você não estiver disposto ao sofrimento, a viver uma vida de piedade, e a viver uma vida renunciando tudo que você tem para seguir a Ele. Vocês estão comigo? Então, quando aconteceu isso, essa pandemia, no estágio que chegou, eu falei, e aí, Senhor? O que o Senhor tem para mim nesses dias? O que o Senhor tem para essa geração nesses dias? É como se o Senhor estivesse nos levando a um lugar onde não há mais desculpas para estar com Deus. Porque nós adorávamos dizer assim, eu não tenho tempo para o Senhor. Meu dia é corrido, os meus momentos... Então nós nos acostumamos, queridos, a entregar para Deus 15 minutos e nós achamos que estamos fazendo muito. Eu não estou falando aqui de tempo. Não estou falando aqui de legalismo, eu falo de prazer de estar com Deus. Mike Bickle, ele diz algo interessante no livro dele, Crescendo em Oração, que crescer em oração é um processo de disciplina no início. Mas muitos desistem no início, não estão disciplinados e determinados em conhecer a Deus. Então, quando o arrepio passa e aquele momento de fogo passa, eles falam, Deus não está mais aqui, eu estou errando em algo.
Só que o que nós não entendemos é que nesse momento Deus quer nos levar a um lugar maior de maturidade e comunhão com fé. Na verdade, a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. Então a fé é isso, é andar mediante uma palavra que Deus disse, mesmo que nada esteja mudando. Mas eu continuo andando em cima daquela palavra, porque aquele que disse, igual a Fer disse, ele é imutável. Quando ele diz algo, ele está colocando em xeque o caráter e quem ele é, e a palavra dele. Aí eu te pergunto, alguma vez essa palavra falhou na nossa vida? Alguma vez Deus disse algo que ele não cumpriu a nossa? Não. Então quando eu olho para esses dias, jovem, e nós olhamos para essa situação de muitos assim, cara, eu quero fazer missão, eu quero ir para tal lugar, eu quero pregar o evangelho. Só que nós queremos ser enviados sem antes conhecer aquele que nós vamos falar lá fora. Então nós estamos vivendo numa geração que quer viver o avivamento, mas sem abibliamento. Uma geração que quer falar de Deus sem conhecer a Deus. Uma geração que quer falar de glória, de estar na presença, sem habitar nesse lugar. E eu não estou falando de algo, porque para mim falar sobre essência, eu seria um hipócrita se eu não tivesse uma vida de oração. E nada ia mudar, e não sou eu que mudo nada nesse lugar, é o Senhor. Mas eu orei muito para que Deus liberasse sobre nós fome e anseio e desespero de estar com Ele. Naquela mesma intensidade que nós tínhamos no início. Então nós vemos muitas vezes na igreja alguém chegar a falar assim para um recém-convertido: cara, esse é o primeiro amor, aproveita porque ele passa. Não, queridos, o primeiro amor ele jamais deve passar, porque quem abandona somos nós, não é Deus. Deus ele é um amor intenso todos os dias. Só que o ponto é esse: quando Jesus fala em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Jesus está querendo levar a nós a um lugar de revelação a cada dia mais plena de quem Cristo é. Jeremias 9, ele diz algo interessante, ele diz assim, não se glorie o sábio em sua sabedoria, o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas aquele que quer se gloriar, glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que eu faço misericórdia, justiça e juízo, porque destas coisas me agradam. Sabe o que Jeremias está dizendo? Homem, a sua glória na terra é me conhecer. Sabe o que vai ter na eternidade quando Jesus estabeleceu o reino dele na terra? Ele, queridos. Sabe o que Jesus falou? Entra na tua porta e fecha o teu quarto, que alguém vai estar te esperando. Sabe quem está esperando? Não é o Pai, não é recompensas. Só que hoje nós estamos condicionando Cristo como uma plataforma para o seu sucesso, ou como uma plataforma para você conseguir algo que você quer, não o que Ele quer. Então nós recebemos Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Porque nós amamos Jesus, perdoa os meus pecados, mas eu não quero morrer para mim para viver o que Ele quer. Então quando Jesus pede algo de um servo, Ele não está colocando em questão se você pode ou não fazer, Ele está dizendo, faça, porque se você é servo, você vai fazer. Só que nós amamos dizer que Ele é o nosso Salvador, Ele é graça, Ele é amor, sim, Ele é tudo isso. Só que Paulo diz algo interessante, ele fala, todos aqueles que querem viver uma vida piedosa com Cristo Jesus serão perseguidos. Jesus falou assim, se chamaram ao dono da casa de Beelzebu, quem dirá aos seus conservos? Só que hoje, na nossa geração, nós entendemos que nós temos que buscar Deus, para que Deus nos dê coisas, para que Deus nos dê um casamento, para que Deus nos dê a melhor faculdade. Só que nós não entendemos que Abraão ele correspondeu pela fé, e aquilo lhe foi imputado por justiça. Entenda, Abraão creu naquilo que Deus disse, aquilo se tornou uma realidade, ele não esperou acontecer. Então nós vivemos em um tempo onde nós queremos dar fruto, mas não dá fruto sem ter raiz. Nós queremos crescer, mas não tem como crescer sem ter uma raiz profunda em Deus. Então hoje Deus parou tudo para dizer para você, jovem, e para mim, qual que é a tua desculpa hoje para não me buscar? E sabe uma coisa que Deus tem falado comigo sobre arrependimento? Nós amamos dizer arrependimento como mudança de mentalidade. Sim, é uma mudança de mentalidade. Só que o arrependimento, ele tem que levar você a viver uma vida de boas obras. Uma vida de devoção, uma vida onde você abandona as obras mortas da sua carne. Uma vida onde você tem prazer em andar com Cristo e representar Ele aqui na terra.
Então nós amamos dizer em nome de Jesus, só que o nome de Jesus virou um jargão, porque nós não o representamos mais. Só que eu tenho buscado entender algo em Deus. Que nós, como diz lá em Tiago, ele fala assim, vocês não recebem porque vocês não têm nada, porque vocês não pedem. Quando vocês pedem mal. Vocês pedem coisas para esbanjares nos seus próprios deleites. Sabe o que Tiago está dizendo? Nós pedimos coisas preciosas de Deus, esperando que Deus nos dê, que Deus venha nos dar para gastar com os nossos prazeres e não com o reino dele. Então Deus está dizendo assim, eu quero dar coisas para você, eu quero levar você ao entendimento, ao crescimento, mas nós estamos, quando Paulo fala dos últimos dias, ele fala que um dos sinais da apostasia é que nós deixamos de obedecer a uma voz e começamos a obedecer e se sujeitar à voz de demônios, de espíritos enganadores. E nós temos falado muito, cara, nesses dias, muito tem se falado sobre graça. Deve ser porque Deus está chamando a atenção para a verdadeira graça, para o que Ele deseja fazer em nós. Onde Tito fala que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Esse é um ponto. A graça se mostrou salvadora a todos, então ela está disponível a todos. Só que em Atos 17, Paulo diz assim, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora, porém, testifica a todos os homens que se arrependam. Porque ele julgará o mundo através de um homem, Jesus Cristo. Então o que ele está dizendo? Quando você conhece Jesus, você não é mais alguém ignorante sem conhecimento. Você conhece a obra da cruz e você sabe o que ele fez por você. Só que o ponto é, qual é o valor que eu dou para a obra da cruz e qual é o valor que eu dou para o sangue do Cordeiro? Quanto verdadeiramente o que Jesus fez importa para mim? Quanto verdadeiramente eu anseio em passar uma eternidade com o Senhor? Quanto verdadeiramente eu anseio as Escrituras, porque tem lugares na terra que eles querem ter a Bíblia e não tem. Porque não pode ter. Então, na China, por exemplo, eles dividem uma Bíblia. Fica com uma família um mês. Depois passa para outra e eles devoram a Bíblia. Porque eles não sabem quando novamente eles vão ter. Só que nós temos as Escrituras. Querido, deixa eu dizer algo para você. A Bíblia é a palavra de Deus, não só o Novo Testamento é a palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Então ele está dizendo, toda a Escritura é inspirada, foi soprada por Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a palavra de Deus. Então o nosso erro nesses dias, sabe qual é? Nós não discernimos o tempo de Deus. Como Jesus falou assim, vocês sabem discernir o tempo terreno, mas vocês não sabem discernir os sinais dos tempos proféticos. Porque na verdade nós não estamos acessando o lugar que nos revela. Nós não estamos passando tempo num lugar secreto com Deus. Nós estamos indo para esse lugar para pedir coisas para o Senhor. Sendo que na verdade Paulo diz algo interessante em Filipenses. Ele fala assim, por amor de Cristo eu perdi todas as coisas. Não ganhou. Sabe o que Paulo está dizendo? Porque, na verdade, tudo que eu precisava eu encontrei em Cristo. Então, aquilo que eu considerava como lucro, eu passei a ver como esterco, como refúgio. Meu título de Hebreus dos Hebreus, perseguidor da igreja, zelo, fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, ele está dizendo, isso tudo é esterco. Eu perdi a reputação. Hoje o que eu quero é representar a Cristo e ser como Ele é. Então, na verdade, às vezes nós não estamos alcançando o propósito original de Deus, de ser como Jesus, porque nós não gastamos tempo contemplando Jesus. É simples, cara. Tem coisas que não mudam em nós, porque na verdade nós não estamos passando o tempo naquele que vai nos transformar. Então hoje, a nossa geração, ela investe muito mais tempo em Instagram e Netflix do que com as Escrituras, do que com o ambiente da glória de Deus. Aí nós estamos dizendo para Deus, Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu quero ser transformado. Aí Deus está olhando e fala, filho, faz a sua parte. Lembra Hebreus 5? Paulo, eu acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus. Ele fala assim, era para vocês já serem mestres.
Mas eu tenho que ensinar a vocês novamente os princípios elementares dos oráculos de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Passou tanto tempo que aquilo que eu ensinei vocês já deviam estar ensinando. Porque um discípulo não aprende para ouvir, ele aprende para praticar. Ele tem que se tornar o exemplo daquilo que ele prega. E Paulo está dizendo, só que eu tenho que ensinar de novo, porque vocês se tornaram tardios e lentos em ouvir. E essa palavra ouvir na Bíblia é igual praticar. Vocês ouvem, vocês leem as Escrituras, só que não há mudança de comportamento. Não há mudança na maneira que você anda, não há mudança no teu humor, não há mudança nas minhas emoções, não há mudança na minha santidade, porque eu continuo pecando nas mesmas áreas que eu sempre pequei. Não, mas eu batizei, eu venho na igreja, eu levanto as mãos quando pedem, eu leio a Bíblia no plano anual de leitura. Queridos, nós tínhamos que ter paixão por aquilo que Deus tem. Davi foi um cara que ele entendeu algo, ele estudava e ele compreendia as emoções de Deus, ele ia profundo em conhecer as emoções e o coração de quem Deus era. Davi, se você notar, Davi era um cara que não errava 2 vezes no mesmo lugar, porque Davi se arrependia. Não, mas é mudança de mentalidade. Não, queridos, é mudança de hábito também. Porque Paulo fala assim em Romanos 6, eu tenho que continuar pecando para que a graça de Deus seja mais abundante. Aí ele fala, como que nós continuaremos na prática do pecado, nós que para ele morremos? Só que tem pessoas se batizando hoje na igreja, tomando banho, porque não há mudança de vida. As pessoas vêm e tomam um banho que o pastor dá, mas não há uma mudança de vida, não há uma mudança de comportamento, não há uma... Aí Paulo fala assim, lá em 2 Coríntios 5,17, em Cristo você é uma nova criatura, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Paulo está dizendo, se você renasce com Cristo, você tem uma natureza santa. Então a sua antiga natureza não te pertence mais. Aí nós vamos ver lá ele também dizendo assim, em Gálatas, algo simples, ande pelo Espírito, e de modo algum satisfareis os desejos da sua carne. O que ele está dizendo é simples, ande com o Espírito. Sabe o que ele está dizendo, queridos? Gaste tempo na tua amizade com o Espírito Santo, gaste tempo com a palavra de Deus, gaste tempo em oração, gaste tempo em adoração, gaste tempo aos pés de Jesus, porque nós queremos discernir o tempo, mas quem discerne os tempos nesses dias são os que estão aos pés do Messias, aos pés de Jesus. O texto que eu vou usar é Salmo 27,4, você que está com a sua Bíblia aí, abre, nós vamos ler algo, um salmo, é um salmo muito conhecido. Esse salmo ele me choca, quando eu vejo o que Davi pediu a Deus. Amém? Todo mundo achou aí? Glória a Deus. Diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu quero orar com você. Jesus, nós te pedimos por espírito de sabedoria e de revelação. Descortina os nossos olhos, nos tira da religiosidade e nos leve para um lugar de revelação e contemplação do Senhor. Nós queremos ver a sua glória. Inunda esse ambiente com a sua presença, não porque merecemos, mas porque desejamos a ti. Nós queremos o Senhor, Pai. Não existe outro lugar, não existe outra recompensa que não seja a sua presença. Tudo perde sentido quando o Senhor chega. Não existe outro lugar que nós queiramos habitar que não seja o lugar da sua habitação. Por isso se revele a nós nessa noite. Usa a minha vida como instrumento para liberar o que o Senhor deseja, a sua noiva e a sua igreja, Senhor. Nós queremos te ouvir, que os nossos ouvidos estejam sensíveis ao teu Espírito e nosso coração seja uma terra fértil e sedenta pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, Davi ele diz algo nesse salmo, ele fala assim, uma coisa eu peço
e a buscarei. Nós notamos aqui que Davi não está indo para Deus para pedir N coisas, ele só está indo para o Senhor para pedir uma coisa. Eu coloquei o tema dessa ministração, uma coisa, porque eu acredito que a geração que vai preceder a volta de Jesus vai ser uma geração que vai pensar como Davi, uma geração que quer buscar a presença de Deus, a todo custo, até encontrar. Mas sabe qual que é o nosso erro? O nosso erro é que nós pedimos, mas nós não buscamos. E essa palavra buscar no seu original é procurar com diligência, é procurar de todo o coração, é se prostrar todos os dias para encontrar a Ele. Jeremias fala algo interessante, lá em Jeremias ele diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis, quando? Me buscares de todo o vosso coração. E ele diz assim: eu serei achado por vós e eu mudarei a vossa sorte. Então Jeremias está dizendo algo que Deus liberou através dele. Ele está dizendo assim: aquele que me busca de todo o coração, aquele que procura com diligência, aquele que se prostra na palavra, aquele que está realmente sedento e com fome, esse me encontrará. E na verdade, essa busca diligente, essa busca incessante, tem se apagado nos nossos dias, porque nós estamos preocupados, queridos, com a pandemia, sendo que o nosso papel é levar esperança e não levar medo às pessoas. Aí nós olhamos algo interessante em Atos 1:8, a Bíblia diz assim: que recebereis poder quando do alto vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ser testemunha de Jesus é martírio, é você estar disposto a morrer por Jesus, é você estar disposto a ir realmente naquilo que você fala que é uma missão, só que aí a sua cabeça pode rolar, só que aí muda um pouco aquilo que nós achamos sobre missão. Aí se nós falarmos, quer ir para uma missão em Cancún, eu levanto a mão. Só que se nossa vida não é mais nossa, nós vamos para onde Ele quer. Vocês concordam comigo? Nós seremos enviados para onde Ele deseja. Então sabe o que Ele está fazendo esses dias conosco? Eu creio de todo o meu coração. Ele está levantando uma geração adoradora, uma geração incessante em buscar a Deus, uma geração que está todos os dias ali: Senhor, eu quero te encontrar, eu quero te ver, eu tenho fome. Só que se sua fome passou, é simples, ora por fome. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, queridos, eu não entendia nada, eu me trancava no meu quarto, eu orava, eu tinha lá todos os meu momento, todos os dias com Deus, eu falava: Senhor, eu quero entender, eu não quero ler por ler, mas eu quero enxergar com os seus olhos a sua palavra, eu quero meditar nas Escrituras. É o que Davi fala em Salmo capítulo 1, aquele que medita no livro da lei dia e noite, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro da água da vida, ele dá fruto no tempo certo, ele não e ele vai dar fruto no tempo certo, a folha dele não murcha e não seca, ele não é como a palha que o vento leva. O que ele está dizendo? A palha não tem sustentação, a palha não tem fundamento, ela não tem alicerce, qualquer coisa tira ela do caminho. E nós sabemos que a característica de um menino é inconstância. Paulo diz lá em Efésios que nós não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina. Então a inconstância é a característica de alguém que é menino na fé. Mas muitos de nós somos meninos porque aceitamos essa condição. Um conselho que Paulo deu para Timóteo, ele falou assim: Timóteo, deixa de lado os falatórios inúteis, profanos. Aí Paulo fala assim: seja como um vaso de barro, usado para fim de honra ao Senhor. Aí ele fala: aquele que deixa essas coisas se torna um vaso de barro, útil, de misericórdia. Só que ele está dizendo assim: Timóteo, que ninguém leve em conta o tempo da sua mocidade, mas torna-te um padrão aos fiéis. Aí ele fala no procedimento, na fé, na pureza, na palavra. Sabe o que ele está dizendo? Timóteo, não fale só de Jesus, represente Ele através da sua vida. E não tinha ninguém com mais autoridade do que Paulo para falar isso. Lembra em Gálatas, quando Paulo fala assim: cara, que ninguém me moleste, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho, as marcas de Cristo. Então entenda algo, jovem. Deus não está te chamando apenas para uma vida onde você vai alcançar coisas.
E isso é uma promessa da obediência. Deuteronômio 28. Bendito serás no campo, bendito será ao entrares, ao saíres. Essas coisas te acompanharão e te alcançarão. Obedeça a Deus. Não muda processo, não força processo. Então entenda algo que Deus fez com Elias e Deus vai fazer com todo mundo, inclusive fez com Davi. Sabe o que ele faz antes de levar? Ele leva Elias para um lugar, para uma torrente. A Bíblia diz que é a torrente de Querite. E ali a Bíblia declara que Elias era alimentado por corvos. Então os corvos levavam para ele pão. Imagina que sobrenatural. Deus dava ordem, o corvo ia lá, levava pão, carne, ele tomava da torrente. Só que quando o tempo chegou, Deus falou: Elias, chegou o tempo, vamos. Sabe por quê? Você não se envia, é Deus que te envia. E quem sabe o tempo é Ele. Só que nós queremos acelerar o processo e pular processo. E tem pessoas que entram ano e saem ano, ele não saiu do primeiro processo de fundamentação. Não, mas eu quero voar, eu quero ser enviado, eu quero ir para as nações. Aí Deus fala: tá bom. Aí você pega, queridos, o povo não é mais... Um dia eu fui fazer evangelismo lá na praça em Fernandópolis, eu encontrei um ateu, que por sinal tinha lido a Bíblia inteira. Ele começou a me perguntar coisas da Bíblia. Aí eu te pergunto, e se eu não tivesse lido a Bíblia inteira? Como é que eu ia corresponder à altura? Aí Paulo fala para Timóteo: um obreiro aprovado, ele maneja bem o quê? A palavra da verdade. Então, eu acho que o que nós precisamos mesmo é de arrependimento, de uma mudança interior em nós. Queridos, nova aliança é isso. Ezequiel 36 diz o quê? Eu colocarei sobre vós um espírito novo, eu removerei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E eu escreverei os meus mandamentos e estatutos no seu coração. Jeremias 31 também diz o quê? Eu imprimirei sobre a sua mente as minhas leis e no seu coração, então todos do menor até o maior conhecerão ao Senhor. Então a nova aliança é: você recebe o Espírito, você agora não é mais alguém que quer ser aperfeiçoado pelas suas obras, pela sua lei, por aquilo que você conhece, mas o Espírito te habilita a cumprir a lei. E ele te habilita a viver uma vida que agrade a Deus e não mais a você próprio. Então, por isso que a nova aliança ela tem uma responsabilidade muito maior que a antiga, porque fala sobre ações e motivações. Amém? Vocês estão aqui comigo até agora? Salmo 24 é um salmo interessante, de Davi também. Ele diz assim: quem subirá ao monte santo do Senhor? Mas quem há de permanecer nesse santo lugar? Aí ele fala: aquele que tem as mãos limpas e é puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Aí ele diz assim: esses receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aí Davi continua dizendo: tal é a geração dos que o buscam, da geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Sabe o que ele está dizendo, queridos? É uma geração que busca a face, a presença, não as coisas que Deus pode dar. Davi estava dizendo nesse Salmo 20, no Salmo 27:4, ele estava dizendo: uma coisa só necessária, sabe por quê? Essa única coisa sustenta todas as outras. Ele está dizendo: se você tem essa, você será pleno, e aquelas outras se tornarão, como Paulo diz, esterco e refúgio. Só que aqui Davi está dizendo sobre uma vida de integridade e fidelidade a Deus. Porque esse texto: quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer nesse santo lugar? A versão King James vai falar assim: quem há de permanecer de pé nesse santo lugar? Está falando da habitação celeste, daqueles que querem habitar com Deus plenamente na eternidade. Sabe o que ele está dizendo? Que quem vai habitar com Deus na eternidade? Aqueles que são puros de coração e limpos de mãos. Isso fala de ação e de motivação, da maneira que você vive, dos seus pecados internos ocultos e como você vive a sua vida na terra. Aí o Salmo 15, se você quiser ler o Salmo 15, ele apresenta um padrão de conduta moral de homens que querem andar com Deus. Meu Deus, gente. É um padrão moral. Uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você construir algo com Deus na terra.
Só que o nosso prazer hoje é construir, cooperar com Ele naquilo que Ele está fazendo na terra. Não simplesmente, queridos, eu não quero ser salvo apenas. Eu quero cooperar com Jesus. Paulo fala, nós somos cooperadores, embaixadores, lavoura de Deus. Paulo está dizendo, o meu prazer é cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo na terra. Se você é participante do reino de Deus, você pode cooperar com o que Jesus está fazendo. E esse é o nosso privilégio, não é título, não é honrarias humanas. Mas algum dia chegar o Senhor e o Senhor vem aqui, recebe a tua coroa. Teu galardão é esse aqui, filho, vamos lá. Agora é um outro processo, nós vamos reconstruir a terra. Então, quando você olha para as Escrituras, nós vamos entender que Deus, Ele quer construir uma amizade com alguém na terra, mas esse estilo de amizade não é como você quer, como Ele quer. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis 6, a história de Noé, quem lembra? O Senhor fala assim, eu me arrependi de ter feito um homem. Eu vou destruir tudo. Eu vou meter água nesse povo. Esse povo se corrompeu, esse povo está praticando injustiça, pecado. Só que aí a Bíblia fala assim, porém, Deus achou a Noé. Ah, cara. Aí a Bíblia diz assim, Noé era um homem justo, íntegro, e que andava com Deus. Então sabe o que Deus está dizendo? Que para você, Ele está buscando algo sobre a terra. Segundo a Crônicas 16:9 diz assim, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aí ela continua dizendo assim, para se mostrar-se forte para aqueles que têm um coração totalmente inteiro para com Ele. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou construir uma amizade com quem é íntegro, reto e justo. Sabe que é inteiro é algo completo. Justo é alguém que foi justificado por Jesus e pratica a justiça. Retidão de coração, caráter. Deus não está procurando dom e talento, Deus está procurando caráter, queridos. Tem essa frase muito conhecida, tem uma frase do Subirá, no livro do Subirá, que ele fala assim, reputação é o que os homens pensam ao teu respeito, mas caráter é o que Deus sabe sobre você. Então caráter é o que Deus sabe sobre mim, a maneira que eu vivo na terra agrada a Deus. Sabe qual que foi o erro do povo do Egito? Quando Deus falou assim, ó, manda os espias, nós vamos entrar na terra. Aí os espias voltaram, tal, não, nós somos como gafanhotos perto desses homens. A terra é boa, o fruto é bom, só que ali tem descendente de Anaquim, e quando nós olhamos para ele, nós somos como gafanhotos. Só que a Bíblia diz que Josué e Caleb, eles falaram assim, se o Senhor se agradar de nós entraremos na terra. Querido, você quer que Deus ande com você, se você quer conquistar algo com o Senhor, agrade a Deus. Sabe qual que é a tua força? Quando você alegra a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Então essa geração que habitará com o Senhor é uma geração como a de Noé, de homens e mulheres que andam em retidão, andam com um caráter aprovado. Eu não estou falando de perfeição não, tá gente? Porque quando você fala assim, não, Igor, perfeito foi só Jesus. Realmente, Jesus. Só que a Bíblia fala sobre domínio próprio e fruto do Espírito. É quando você alcança um lugar de maturidade, você começa a representar, você começa a demonstrar o fruto do Espírito através da sua vida, o caráter de Cristo em você. Então, perfeição na Bíblia não é a ausência de erro. É quando você alcança um estilo de vida de autocontrole, domínio próprio, pureza e santidade. Então você passou tanto tempo com Deus, andando com Deus, que agora você está representando quem Ele é, sendo como Ele. Olha que incrível isso. Eu estava lendo esses dias, Números 12, e a Bíblia fala sobre Moisés. Aí vai dizer que, quem lembra do Moisés lá no início, quando ele tinha 40 anos, que ele vê um egípcio judiando de um hebreu, ele falou, opa, se levantou lá, matou o cara, enterrou o corpo, falou, vou sair de fininho. Aí a Bíblia diz que houve uma outra treta, que aí 2 hebreus estavam tretando, e ele falou, o que é isso aí, gente? Ele falou, ó, você quer fazer conosco igual você fez com o egípcio? Você quer matar a gente e enterrar o corpo? Aí Moisés, a Bíblia fala que Moisés sai fincado. Aí passa 40 anos, Moisés pastoreando ovelhinha.
Aí Deus aparece naquela sarça, toda aquela história. Só que o ponto que eu quero chegar é, Moisés era um homem cheio de justiça própria. Orgulho. Eu faço acontecer, eu sou o cara. Aí em número 12 aparece uma situação que a Bíblia declara que Miriam e Arão se levantam numa sedição contra Moisés. Que Moisés tinha uma mulher cuxita. Não, Deus vai falar conosco, como fala com Moisés. Aí a Bíblia declara algo assim, em Números 12. E ninguém era como Moisés, um homem manso e fiel em toda a casa do Senhor. E sabe o que é o incrível? Moisés não precisou fazer nada, Deus se levantou por ele. Aí a Bíblia declara que Deus começa a exaltar Moisés e fala assim, ó, e para profetas eu falo através de enigmas, sonhos e visões, mas Moisés conhece a minha forma. Moisés não é qualquer um, Moisés é amigo, querido. Então os meus amigos eu me levanto para defender. E nós achamos que não, Deus me defende. Deus está falando, eu não defendo. Como que eu vou defender? Você nem me conhece. Queridos, eu vou dar um exemplo simples do nosso dia a dia. Você defende alguém que você não conhece, sem conhecer o caráter dessa pessoa. Deus estava dizendo, sabe por que eu defendo Moisés? Porque Moisés anda comigo, ele é meu amigo. Só que o ponto que eu quero chegar é que a justiça de Moisés parou e acabou, e ele se tornou alguém manso. Sabe por quê? Com quem que ele se relacionou? Quem que a Bíblia fala que é manso e humilde de coração? Jesus. Sabe por que Moisés é manso? Ele passou tempo com aquele que é manso. Ele construiu uma amizade com aquele que é manso e humilde de coração. Aí chegou o momento da prova, Moisés falou, não, tá tudo bem, gente. Não vou mais me levantar. Quem me justifica é o Senhor. Só que, sabe o que é incrível? Também nesses dias, a Bíblia faz um comparativo. Quando ele cita Noé, ele diz assim, que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Quem lembra dessa passagem em Mateus 24? Que a vinda do homem será como nos dias de Noé. Aí a Bíblia diz que havia 4 características. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E a Bíblia declara que quando o dilúvio veio, eles não perceberam. E Noé entrou na arca com a sua família e eles foram salvos. Entenda isso, eles não perceberam. Só que aí a Bíblia declara o quê? Que nos dias de Noé havia uma característica de pessoas que estão fazendo o quê? Vivendo a vida. E havia um outro tipo de pessoa, Noé. E o que Noé fazia? O que Noé estava fazendo, gente? Construindo a arca. Sabe o que Noé estava fazendo? Edificando algo para Deus. E sabe o que o resto do povo estava fazendo? Se preocupando com o seu ventre. Ah, Jesus está voltando, mas espera aí, deixa eu conquistar coisas primeiro. Jesus, espera um pouquinho, depois você volta. Enquanto nós podíamos estar pregando o Evangelho e alcançando pessoas, nós estamos preocupados com o nosso ventre. Pessoas que estão embriagados com a vida do dia a dia, com a normalidade da vida. E Noé, sabe o que ele estava anunciando? Pregando o arrependimento. E olha que doido, Pedro fala que Noé foi um apregoador de justiça. Quando Noé veio, ele trouxe justiça para a terra. Porque Deus passou 120 anos comunicando. Sabe por quê? Deus queria que o povo se arrependesse, não houve arrependimento. Aí Noé falou, então tá. Entra aí, família. Sabe o que é a igreja, queridos? É a arca. Família. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita saudade da comunhão. De estar na igreja com os irmãos. De abraçar. E eu acredito que nesses dias Deus está fazendo isso conosco. Deus está dizendo assim, eu quero que vocês entendam o que é viver em unidade e ter prazer na comunhão. E sabe que eu não consigo entender muito também nesses dias? Que nós temos a mentalidade assim, na igreja eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e que se lasque o meu irmão. Isso é uma mentalidade infantil, é uma mentalidade que alguém que não preserva a unidade, que não busca unidade. 1 Coríntios 12, 26, Paulo declara o quê? Se um membro do corpo sofre, todos sofrem. Se um membro do corpo, ele se alegra, todos se alegram.
Isso é ser igreja. O que nós não entendemos é que nós achamos que o problema que eu tenho no meu dia a dia não afeta a igreja quando eu chego nela. Aí eu deixo meu filho zoando dentro da igreja, eu faço o que eu quero dentro da igreja, eu converso no meio do culto porque eu estou dizendo assim, eu não estou nem aí, cada um faz o que quer. Não, querido, você não entendeu que a igreja é um corpo e a igreja é uma família. E não sei na tua família, mas na minha em casa, o problema da minha esposa é meu. E na sua. Então o que você faz na igreja não afeta só você, porque nós somos família. Então a maneira que você anda, o que você faz, o que você fala, a fofoca, a impureza não afeta só você. Porque quando Paulo fala lá em Coríntios, vós sois o templo do Espírito Santo, ele está falando vós, ele está trazendo para o coletivo. Ele não está trazendo para o individual, você também é. Mas ele está dizendo que o templo do Senhor é uma habitação do Espírito. Ele está dizendo que há pecados que ferem e impedem a manifestação da glória de Deus. Aí nós olhamos para Atos, o que nós notamos em Atos? Um ambiente de santidade, arrependimento, justiça. Havia milagres, sinais, prodígios, os apóstolos, a mão do Senhor estava com eles. Mas o que eles tinham de diferencial? Uma mente, um coração, uma alma. Eles eram família. Então não tinha esse negócio. Aí entra algo chamado idolatria. Porque se você está dizendo assim, o problema é meu, eu faço o que eu quero, você não morreu, a sua vida é sua. Agora, se você morreu e o Espírito Santo e Jesus habita em você, você vai olhar para o corpo, você não vai olhar para o singular. Então, a sua ótica em relação à igreja vai ser diferente. Porque você entende que você vai lá para cooperar, você não vai para seu centro. Eu estou indo para contribuir com os irmãos, eu estou indo para servir os meus irmãos. Eu estou indo para ofertar algo. Eu estou indo para morrer e a Bíblia fala que o cumprimento da lei de Cristo é quando você carrega o fardo do seu irmão. E nós achamos que fardo querido, é pecado sim, é você sentar e ouvir o seu irmão. E aí, eu estou falando desse estilo de vida, de nós pararmos de olhar para nós e começarmos a olhar para o que Deus quer fazer no coletivo. Você é uma peça dentro do corpo. Paulo fala que o corpo de Cristo, ele tem vários membros e cada um coopera entre si. Cada um tem uma função. Ande na sua e não queira do seu irmão. Só que aí quem ganha é o corpo de Cristo, não só você próprio. Então essa é a mentalidade de igreja, coletividade. Lucas 21, Jesus fala algo interessante. Não sei se vocês recordam, ele fala assim, acautelai-vos. Nos últimos dias as pessoas estarão, acautelai-vos da embriaguez, das preocupações deste mundo, porque o Filho do Homem virá. Então quando nós olhamos para a embriaguez, nós achamos que embriaguez é só bebida, é só cana. Não, Lucas está dizendo preocupações desse mundo e coisas terrenas, pessoas embriagadas com a vida. Pessoas que o tempo está passando e ela não sabe quem ela é, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo na terra. Porque não conseguem identificar o que Jesus quer fazer através delas, estão embriagadas. Lembra que Paulo falou, aqueles que cogitam da carne, se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Então é simples, aquilo que você investe mais tempo é o que te governa. Aquilo que você doa mais tempo no seu dia é o que está te governando. Por isso que Paulo fala assim, a carne milita com o espírito milita contra a carne. Então onde você está investindo mais tempo é o que você está doando todo o seu recurso e dizendo, Senhor, vamos lá, eu quero fazer isso. Queridos, então eu estou falando de uma geração, você jovem, não olhe só para você e o que Deus quer dar a você, mas entenda o seu papel naquilo que Deus quer fazer no mundo. Sabe por quê? Noé não só construiu uma arca. A Bíblia diz que quando Noé e sua família entram na arca, o mundo acaba. Então ele reconstrói o mundo. Ele não só construiu uma arca, ele foi um ajudante na reconstrução do mundo. Olha que incrível isso. Então você não está na terra como um peso morto, você está ajudando na expansão do reino de Deus. Você está trazendo o reino de Deus à terra, você está manifestando o reino, os poderes da era vindoura. Então se você tem o Cristo em você, você tem o espírito de ousadia, de poder, ousadia, moderação e amor, equilíbrio.
Então é simples, quanto mais eu me encho do Espírito Santo, mais ousadia eu vou ter para pregar o Evangelho e ser como Jesus. E ser uma testemunha dos últimos dias. Porque é isso que Ele está esperando nos últimos dias, irmãos. É esse estilo de pessoa. E eu quero falar sobre o outro ponto, habitar na casa do Senhor. O lugar secreto, ele não foi um lugar para ser visitado, mas foi um lugar para ser habitado. Amém? Eu não passeio pelo lugar secreto, eu vivo no lugar secreto. Davi falou o que no Salmo 91? Quem lembra desse salmo? Aquele que se esconde, que faz do lugar secreto o seu esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Dirás ao Senhor, meu Deus, meu baluarte, meu refúgio. Então Davi está dizendo, aqueles que habitam no lugar secreto, encontram descanso, refúgio, um socorro bem presente na hora da angústia. Então Davi, ele conseguiu identificar isso em Deus. Quando você lê os Salmos, que são canções proféticas, canções de revelação que ele teve de Deus, nós vamos ver que Davi, ele era um cara que mergulhava nisso, em conhecer o coração, a mente e a obra do Senhor na terra. Então ele não viveu os seus dias à deriva. E ele não era um homem segundo o coração simplesmente porque ele se arrependeu. Não, Davi sempre colocou a causa de Deus e a vontade de Deus acima da dele própria. Então ele não negociava o que Deus queria. Então, peraí, Senhor, devo ir para a guerra ou não? Não, Davi, não vai, ele ficava. Só que esse é o nosso problema hoje, gente. Nós oramos coisas a Deus que nós não correspondemos com Ele. Então nós oramos por avivamento, mas nós não queremos morrer para que Ele venha. Amém? Nós pedimos coisa, transforma a nossa cidade, mas eu não quero ser aquele que vai ajudar na transformação da minha cidade. Eu não sou alguém com autoridade para falar sobre justiça social. Mas na minha limitação, eu quero cooperar com Deus em Fernandópolis, que é a cidade que hoje eu estou. E Deus vive falando comigo e a minha esposa sobre projetos sociais. Eu não sei se isso vai se concluir ou não. Só que eu entendi uma coisa. Andar pela fé, você dá um passo, Deus entra com um recurso. Se nós ficarmos esperando algo acontecer, querido, se você tem uma palavra, você já tem tudo que você precisa, vai e faz. Ande. Se você é alguém como Abraão, a Bíblia fala que Abraão sai de uma terra, ele vai para uma terra que ele não conhecia. Mas por quê? Ele conhecia quem estava enviando ele. Você conhece a Deus? Então confia no que Ele está te dizendo. Não tenha medo. Se Deus está te enviando para um lugar, se Deus está falando algo com você, isso é uma realidade, quer você acredite ou não. Salmo 84 é um salmo dos filhos de Coré. Eles diziam sobre habitar nesse tabernáculo. Aí ele fala algo interessante. Ele fala assim, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. E eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados são os que louvam nos teus tabernáculos perpetuamente. Olha que incrível isso. Ele está dizendo, o pardal encontrou casa, uma andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Para habitar, não para visitar. Então eu não estou dizendo aqui de legalismo. Igor, eu tenho que ir para o meu quarto todos os dias. Querido, se de início disciplinarmente, sim. Mas vai chegar o momento que você vai entrar e não vai querer mais sair. Amém? Porque vai ser tanto prazer que você vai estar sentindo, que você vai ver, que nisso se consiste o Evangelho. Em estar com Deus e ali buscar a Ele, buscar a sua face. Entender o que Ele deseja para nós e nos movimentar perante aquilo que Ele está dizendo. Então quando você conhece a Deus, não tem como você ficar estático. Você vai onde Ele quer. É incrível isso. Porque você passa a perder o controle, porque o controle da sua vida está nas mãos dele. Então ele vai falar, filho, vai. Você não vai falar, Senhor, peraí, deixa eu consultar os universitários. Não, você tem uma palavra clara de Deus, você se movimenta. Amém? Glória a Deus. Davi fala sobre outra coisa também, sobre contemplação. Amém? Antes eu só queria passar num texto rapidamente, para mim não passar despercebido. Cântico dos Cânticos ou Cantares. Busca aí na sua Bíblia, Cantares 2, versículo 10. Nós vamos ler até o versículo 15. Diz assim, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem.
Aqui é algo de Jesus falando com a sua noiva, com a sua igreja, com a sua noiva. Jesus está dizendo o quê? Levanta, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Apareceram as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha. Olha que incrível isso. Quando a Bíblia fala, chegou o tempo de cantarem as aves, ela está dizendo que chegou a primavera. Vocês lembram quando Jesus diz em João 15 sobre a poda? O que ele diz? Aquele que está em mim e não dá fruto, esse o corta, mas aquele que estando em mim dá fruto, eu podo para que ele dê mais fruto ainda. Eu acredito que nós estamos passando por um processo de poda. Eu acredito que esses dias são dias onde o Senhor está nos podando para que na próxima estação você dê mais fruto do que você tem dado ultimamente. E sabe por que Ele chama a igreja de pomba? Eu não sei você, quando você anda de carro e você vê uma pomba no meio da rua, você começa em direção da pomba, a pomba sai, gente? Não, sabe por quê? Pomba não tem visão multifocal, a visão da pomba é unifocal. Sabe o que Jesus está dizendo? A minha noiva só tem olhos para mim. Ela não está olhando para tantas coisas, ela só tem olho para o seu Senhor. Quando você olha para cantar, você vai ver Jesus chamando a noiva para um lugar de intimidade. Quando ele fala manancial recluso, jardim selado. Vem ter, levanta, vem ter comigo, igreja. Aí olha o que ele continua dizendo. Pomba minha que anda pela fenda dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Ela encontrou um lugar de habitação, um esconderijo nas rochas. Mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Ó que incrível, a continuação fala assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devassam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor, o meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Aí ele está dizendo o quê? Que vem as raposas. Qual que é a figura da raposa? Satanás. O que ela faz? São as raposinhas que destroem todo o vinhedo. E o que eu tenho notado hoje são distrações no nosso meio, não é nem o pecado em si, mas distrações que nos tiram do foco daquilo que Jesus quer construir através de nós e fazer em sua vida. Então as raposinhas, elas têm esse papel. E eu quero entrar em contemplação, me dá mais um tempo. Quando a Bíblia fala sobre contemplar, é perceber, observar, adoração. Davi falou que eu quero contemplar a beleza da sua formosura. Davi foi um homem que ele compreendeu coisas celestiais que muitos de nós não compreenderam. Porque Davi, ele habitava nesse lugar. E nós vamos notar que Davi era um cara que vivia um estilo de adoração extravagante. Porque a adoração, queridos, não é 20 minutos no templo ou 40 minutos no templo. A adoração é um estilo de vida. Então, nós pensamos assim, cara, eu vou na igreja hoje para adorar. Só que às vezes a essência da adoração não é essa. Porque você vem, levanta as mãos, você está fazendo coisas. Só que muitas coisas ensinadas por homens. E quando eu falo dessa adoração, tem um teólogo inglês que ele fala sobre os 3 R's. Quem já ouviu sobre os 3 R's referente à adoração? Ele fala uma resposta, a revelação relacional. Ele está dizendo assim, quando Deus se revela, quando você começa a se relacionar com Deus, Deus se revela a você, e você passa a responder a Deus, mediante aquela revelação de quem Ele é. Então, a adoração não é música. A adoração é quando eu tenho a revelação e começo a contemplar, ter a revelação, ter um lugar de comunhão, de adoração, de profecia, e ali eu estou construindo algo com Deus, ali eu estou contemplando, adorando, eu estou tendo o entendimento correto do que é adoração. Só que a música, onde que ela entra? Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, em momentos de adoração, há instrumento. Então no céu a Bíblia declara que há instrumentos. Davi falou algo interessante. Quando nós olhamos para o tabernáculo de Davi, tabernáculo de Moisés, eles eram cópia do céu. A Bíblia diz isso em Hebreus. O tabernáculo de Moisés era uma cópia do céu na estruturação. Fala do ato exterior, do lugar santo e do santo dos santos. Só que quando ele fala sobre Davi, ele está dizendo sobre o ritual de adoração no céu. Então Davi, olha como que Davi era chapado, cara. Davi, ele falou assim,
no céu há 4 seres viventes, a Bíblia declara, certo? Que um tem a face de leão, outro de águia, outro de homem, outro de boi. E eles têm olhos por detrás e pela frente, igual essa canção que nós estávamos cantando, quem dera eu tivesse 1000 olhos para contemplar a sua beleza. E a Bíblia declara que esses 4 seres viventes, Davi era um deles, Davi, Emã, Jedutum e Asaf. Então essas 4 pessoas, eles adoravam, intercediam, profetizavam e havia música. A outra parte, Davi falou, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer turno de 24/7. Nós vamos adorar incessantemente, 24 turnos. Aí na Bíblia o quê? 24 anciãos, que adoram dia e noite. E sabe o que é o mais incrível ainda? Lá em Apocalipse 5, nós vamos ver que quando o Cordeiro toma o livro da vida, a Bíblia declara que os 24 anciãos e os 4 seres viventes, eles pegam harpas e taças cheias da oração dos santos. Então Davi foi um cara que ele teve essa revelação do quê? Eu vou trazer aquilo que está no céu para a terra. E nós vamos começar, o nosso êxito em vencer as guerras é o Senhor estando no nosso meio. O Senhor estando aqui, nós vamos adiante, nós vamos vencer. É tendo o tabernáculo de Deus. E ali ele começou a construir esse lugar de adoração e de contemplação. Outro exemplo simples é Maria e Marta. Quem lembra daquela passagem? Quando Jesus ele chega na casa e Marta está preocupada e distraída com tantas coisas. Só que Maria está onde, gente? Onde Maria está? Aos pés. Aí o que Jesus fala? Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado dela. E quando nós olhamos para a Bíblia, você vai ver que sempre a Maria, quando ela encontra o Messias, aonde que ela está? Aos pés. Mas algo que eu fiquei encabulado, e Deus trouxe ao meu coração, foi em João 11. A Bíblia diz que Jesus espera Lázaro morrer. Senhor, Lázaro está doente, teu amigo está morrendo. Não, tudo bem, deixa ele lá. Ele espera o cara morrer, vai lá para que a glória de Deus se manifeste. Nós sabemos a história da ressurreição de Lázaro. Só que quando Jesus chega no lugar, quem aparece para Jesus? Marta. Aí Marta chega cobrando. Senhor, se tu estiveres aqui, Lázaro não teria morrido. Aí Jesus fala, calma, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que estando morto, ele viverá eternamente. E ali ela continua cobrando Jesus. Só que olha que incrível, a Bíblia diz que Marta chega para Maria e fala o quê? Maria, o mestre está aqui, ele manda te chamar. Aí não sei se vocês se lembram, João 4:24, o que a Bíblia diz? Que Deus está procurando quem? Os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quem que Jesus procurou quando ele chegou? Maria. E Maria chega e se lança aos pés de Jesus. Ela fala a mesma coisa para Jesus. Entenda isso que incrível. As duas falaram a mesma coisa. Só que uma não chegou cobrando Jesus. Ela chegou, se prostrou aos pés. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão Lázaro não tinha morrido. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para Maria chorando e as pessoas que estavam com ela, e Jesus se comove em seu espírito. E Jesus chorou, cara. Jesus chorou. Quando ele viu a atitude de Maria, Jesus chorou. Sabe por quê? Maria entendeu que diante do Messias, eu não estou ali para cobrar, eu estou ali para adorar. Cara, quando a Bíblia diz lá em 2 Samuel 6, quando Davi está levando a arca, quem lembra daquela passagem? A Bíblia declara que o boi tropeça, porque não tinha que estar levando em boi. Davi, cabeção, aquele dia ele resolveu fazer assim. Aí Uzá vai tocar na arca. A Bíblia declara que Deus fere Uzá pelo seu ar de irreverência. E essa palavra irreverência, no seu original é desleixo, é descuido, é negligência. Ele tratou a presença de Deus de qualquer jeito. A Bíblia declara que Davi ficou assustado e falou, opa cara, a gente não pode conduzir essa arca. Aí eles levam, vamos deixar na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom era um sacerdote. Só que o significado de Obed-Edom é aquele que adora ou aquele que serve. E a Bíblia declara que durante 3 meses a casa de Obed-Edom e toda a sua família foi abençoada. Aí eu te pergunto,
O que Obed-Edom fez que Uzá não fez? Obed-Edom, ele honrou e tratou a presença de Jesus de uma maneira que Uzá não fez. Aí nós não entendemos quando Deus diz em 1 Samuel 2,30: eu honrarei aqueles que me honram, e aqueles que me tratam com desprezo serão desprezados. Hoje muitas vezes nós só recebemos de Deus o nível de honra que nós damos a Ele. Só que aí Davi fica encabulado: mano, vamos buscar essa arca. Aí ele coloca o sacerdote certinho, eles começam a carregar nos ombros. Aí a Bíblia fala assim que a cada 6 passos Davi sacrificava, cara. E ele dançava com todas as suas forças perante a presença de Deus. Ele tirou a estola dele. Ele não ficou pelado, gente. Ele só tirou as vestimentas dele de rei. E a Bíblia diz que Davi sacrificava a cada 6 passos. E havia símbolos, trombetas. Eles estavam adorando Deus de todo. Então Obed-Edom ensinou algo para Davi. E Davi nunca errava 2 vezes no mesmo lugar. E quando ele começa a chegar na casa, a Bíblia diz que Mical olha lá de cima e despreza Davi. E quando ele chega perante Mical: por que você tirou as suas vestes? Sabe o que ele disse? Eu vou me humilhar e me desprezar ainda mais perante o Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Não sou eu o rei aqui. O rei é Ele. Ah, querido, o rei é Ele. E diante dele eu não dou qualquer coisa. Eu me humilho, eu me prostro, eu adoro Ele de todo o meu coração. Eu não estou nem aí com a minha reputação, Davi falou. Deixa pensar o que quiser de mim. Eu quero me expor perante o meu Senhor. Sabe qual que é a tua alegria, jovem? A minha, ser amigo do noivo. E a alegria de João foi quando ele começou a conduzir as pessoas para Jesus. Sabe o que ele disse? A minha alegria agora ela está completa. Porque é necessário que ele cresça. E que eu diminua. Que ele apareça. O foco aqui não sou eu. Eu quero, Senhor, eu quero cooperar. E Davi foi. Aí lembra quando Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 3. Ele fala assim: nós com o rosto desvendado estamos contemplando que como por espelho a glória do Senhor, e nós estamos sendo transformados. Essa palavra transformado é igual a transfigurado. A própria imagem de Jesus pelo Espírito. E ali Paulo não está anulando a antiga aliança, ele não está anulando a Torá, gente, entenda isso. Ele está dizendo que não há meio de justificação por obras humanas, aquilo está ultrapassado. Jesus se ofereceu. E Ele abriu esse novo e vivo caminho pelo seu sangue. E hoje você pode entrar com confiança por esse novo e vivo caminho e adorar Ele de todo o teu coração. Só que há um bônus. Você não está só adorando, você está saindo de lá mais parecido com aquele que você adora. Então cada vez que você entra, Jesus está sendo formado em você. Cada vez que você entra mais, há mais de Jesus formado em você. Então não pense que Jesus está sendo formado em você se você não adora Ele. E é ilusão. É ilusão achar que eu vindo na igreja, eu estou fazendo alguma diferença no reino de Deus. Não. Porque nós estamos nos amoldando ao mundo. Mas nós temos que nos amoldar àquele que nós adoramos. E Davi fala algo para finalizar, e eu quero meditar no teu templo. Olha que doido isso, gente. Só que não tinha templo na época de Davi. Porque, não sei se vocês veem na continuação de 2 Samuel 7. Ele procura Natã: não, esse já é justo, eu estou morando em casa de cedro e o Senhor numa tenda. Aí Deus fala: a casa eu vou habitar em tendas feitas por mãos humanas. Só que nós vemos que o templo quem constrói foi Salomão, não Davi. Só que sabe o que Davi estava, o templo que ele estava se referindo? A habitação celestial de Deus. Sabe o que é meditar, queridos? É inquirir, é investigar, é entrar nesse ambiente. E aí, Senhor, me fala, eu quero te conhecer, eu quero provar. Me explica sobre esse tempo. É fome, é sede, cara. Eu quero mais, Senhor. Então Davi, ele meditava no templo. Aí Paulo fala o que em Colossenses? Se você foi ressuscitado com Cristo, pense nas coisas que são do alto. Busque as coisas que são do alto, onde Cristo está à destra de Deus. Não pense nas coisas terrenas. Sabe o que ele está dizendo? Encha sua mente.
Busque aqui na palavra de Deus. Encha sua mente com os pensamentos de Deus. Deixa o céu modelar a sua vida. Deixa o céu modelar o seu pensamento. Deixa Jesus modelar quem você é. Medite no templo do Senhor. 1 Pedro 1,10. Pedro vai falar assim a respeito dessa graça que os profetas indagaram e inquiriram a respeito da graça. Essa palavra inquirir é o mesmo que buscar, é o mesmo que meditar. É uma busca incessante, são perguntas, é fome, é sede. Então você está nesse lugar de habitação e você está compartilhando com Deus, você quer conhecer mais dele. E você fala, Senhor, eu quero cooperar com o que o Senhor está fazendo. Aleluia! Glória a Deus! Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Faz algo novo em nós, Jesus. Nos leva para mais perto de Ti. Irmãos, antes de eu orar, eu fui buscar a Deus sobre algumas coisas que Ele queria entregar para nós, eu me incluo. A Bíblia diz que a profecia, o profeta, fala a homens exortando, edificando e consolando. Amém? Deus começou a trazer coisas ao meu coração, e se não fizer sentido para você, descarta. A Bíblia fala que nós temos que julgar o que está sendo dito, mas se é bom, retenha você. Amém? Deus trouxe um texto para mim em Malaquias capítulo 3, onde esse texto diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro, e como prata. Aqui em Malaquias, Deus está fazendo um anúncio sobre João Batista. Só que o espírito de Elias passou sobre João. Amém? Nós lembramos Jesus falando sobre o espírito de Elias em João Batista. E hoje nós somos como João Batista, nós estamos anunciando a vida de Jesus, amém? Nós estamos preparando, aplainando o caminho, pregando o evangelho, anunciando que ele está vindo. Agora a pergunta que eu quero te dizer, jovem: quem suportará quando ele vir? Sabe o que é fogo do ourives? Ele está retirando a impureza. Ele é como a potássia dos lavandeiros, porque ele está removendo toda a impureza, ele está te purificando. Ele está te habilitando a você ir nas nações. Ele está te habilitando a sofrer, a ser perseguido, a ser rejeitado por Ele. Amém? Mornidão espiritual, olha que incrível isso. Deus falou: Igor, há muita mornidão nos nossos dias. Só que sabe que a chave é que aquele que é morno um dia foi quente. Não tem como algo ficar morno se primeiro ele não esquenta. Vocês estão comigo? Não tem como haver mornidão se primeiro não há alguém que foi quente um dia com Deus. Então Deus está dizendo assim: aqueles que são mornos um dia foram quentes, eles precisam voltar a queimar. Eles precisam voltar a ter fome. Eu não posso fazer nada, mas Ele está aqui, gente. E Ele deseja resgatar essa fome em nós. Ele deseja resgatar essa sede em nós. Não vamos mais negociar isso. Não vamos mais negociar a presença de Deus. Seja a geração de uma coisa, jovem. Uma coisa só eu peço e eu buscarei: que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e contemplar a beleza da sua face e da sua formosura, e meditar no seu santo templo. Eu quero orar com você. Eu quero orar mediante tudo isso que o Senhor falou. Amém? Fique como você quiser, se você quiser se prostrar, mas incline o seu coração totalmente a Deus. Como diz o Luiz Hermínio, deixa o Senhor te pegar de jeito, cara. Deixa Ele vir sobre você, deixa Ele colocar as coisas no lugar no seu coração. Deixa Ele restaurar a tua fome, resgatar.
O que ele fala em Éfeso é: lembra de onde caíste e se arrepende, volte à prática das primeiras obras. Lembra, jovem, em algum momento você caiu. Arrependa-se, volta lá. Volta a fazer o que você fazia no início. Volta a ser intenso, volta a ser fervoroso de espírito. Volta a buscar a palavra de Deus com intensidade e fervor. Jesus, obrigado por essa noite. Nós te honramos nesse ambiente. Nós honramos a sua doce presença, Espírito Santo. Mas nós queremos ser transformados à sua imagem. Nós queremos ser transformados à imagem de Cristo Jesus. Resgata a nossa fome e a nossa sede. Nos dê um coração como o de Davi, que ansiava pela sua presença, pelo lugar da sua habitação e pela sua glória. Vem com o teu Espírito, Senhor. Devolva a nós a fome e a sede. Nós não queremos ser uma geração apática, mas uma geração fervorosa. Nós queremos testemunhar a teu respeito, Jesus. Vem, sim, vem. Em nome de Jesus, vem. Aleluia.